Saudações pessoal, então hoje galera, nossa aula sobre o Immanuel Kant, continuando os temas de ética, né? Então falamos sobre o Maquiavel e hoje nós entramos de cabeça na modernidade, tá? E a modernidade ela é marcada pela inserção do método científico, né? Então, na filosofia, os filósofos eles estavam muito mais concentrados em entender os limites e alcances do conhecimento, e o Kant não foi diferente, né? O Kant ele é um epistemólogo, né? Inclusive, ele é considerado um dos principais epistemólogos que nós temos até hoje, porque ele estabeleceu ali muitos dos critérios utilizados para entender o que é o conhecimento, a natureza do conhecimento, tá? E a ética também foi muito discutida na modernidade como uma forma de padrão comportamental, né? O que eu posso entender como aceitável ou não do ponto de vista do comportamento humano. Assim como esses filósofos eles tentavam entender quais eram os limites e alcances do comportamento humano, eles também tentavam entender quais eram os limites e alcances do conhecimento como um todo, né? Então, essa relação de entender o que eu posso fazer, o que eu posso realizar enquanto sujeito, do ponto de vista dos meus comportamentos, dos meus valores e também daquilo que eu vou valorar dentro de um campo de sentido, de um conhecimento delimitado, ok? Então aqui pessoal, fazendo uma breve introdução aqui, o Immanuel Kant, pessoal, ele foi alguém que viveu estritamente na sua cidade, Königsberg, uma cidade na Alemanha, tá? Ele aqui nasce no século XVIII e vai morrer ali no comecinho do século XIX. Então ele vai ser um dos principais teóricos do iluminismo, tá? Ele vai defender numa obra chamada Aufklärung, né, o que é o esclarecimento, a ideia de que a razão humana ela deveria emancipar os sujeitos em todos os sentidos, do ponto de vista dos limites do conhecimento, do Estado e assim por diante, tá? Então ele é um dos principais teóricos do iluminismo, ok? Talvez vocês já até tenham acessado as ideias dele nas aulas de história, tá? Porque ele é a base, o fundamento do iluminismo, tá? Então ele escreveu algumas das principais obras da modernidade, né? E aqui ele fundou a ideia do idealismo transcendental e também ele trouxe a ideia do criticismo, porque as duas das suas principais obras são Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática, né? Então, o que é essa crítica? Primeiro que a crítica aqui para o Kant vai servir como delimitação do que eu posso conhecer, tá? Então, a crítica em relação à pretensão de desconhecer tudo, tá? Então, por isso o criticismo. E a crítica da razão pura vai delimitar o que eu posso ou não conhecer, entendendo que nós temos elementos a priorísticos, ou seja, estruturas inatas da minha consciência que me permitem conhecer o mundo. E essa compreensão ela vai acabar com uma discussão da modernidade que era o empirismo versus o racionalismo. Lembra do ano passado? A ideia de que o conhecimento acontece primeiro pela razão, como os racionalistas defendiam, e o conhecimento acontece primeiro pela experiência, como os empiristas defendiam, tá? Então, o Kant ele vai resolver esse problema, resolver essa treta. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai dizer que as duas coisas estão certas e as duas coisas estão erradas. Praticamente nós nascemos com algumas categorias a priori do conhecimento: espaço, tempo, relação e modalidade. Esses elementos me permitem experienciar o mundo e organizar essas experiências na consciência. Então, nem a experiência sozinha me permite conhecer e nem o a priori sozinho me permite conhecer. O conhecimento é o resultado da minha capacidade a priorística, dos elementos, das categorias a priori que eu tenho: espaço, relação, modalidade, espaço, tempo, espaço, relação e modalidade, que me permitem organizar as experiências. Então, o conhecimento é o resultado dessas categorias internas que organizam os elementos externos. Então, é a junção do a priori com as experiências externas que formam aquilo que eu chamo de conhecimento. Genial! Ele vai juntar as duas teorias, entendendo que eu não posso conhecer em si, eu não tenho uma razão pura que possa ser conhecida. Porém, esses elementos categoréticos que nascem comigo me permitem conhecer. Como é que nós podemos constatar isso? Inclusive a neurociência já constatou. Uma criança, ela nasce com os elementos que já são inatos. Por exemplo, espaço. Uma criança não vai sair engatinhando e bater a cabeça.
mas ninguém ensina isso a ela. Ela simplesmente tem uma relação de dimensão que já nasce com ela, já é instintiva, tá? E isso vai permitir a ela organizar essas experiências como as experiências sensitivas, né, os 5 sentidos, que vão daí registrar essas informações na consciência. Então isso é aquilo que o Kant vai chamar de sujeito, né? Um sujeito que vai organizar e ordenar o mundo. Portanto, não existe um mundo externo sem este sujeito. O mundo externo ele continua tal e qual como é, né? Sem a presença do sujeito. Mas o mundo conhecido, aquilo que nós entendemos como conhecimento do mundo, depende do sujeito, ok? Então aqui, pessoal, ele foi responsável, pensando dessa forma, por aquilo que ele chamou de revolução copernicana na filosofia. Por que revolução copernicana? Lembra lá que Nicolau Copérnico foi o físico que ele alterou o paradigma geocêntrico para... Ele tirou, né, a ideia de que o nosso planeta é o centro do sistema solar, o centro do universo, né? Então ele rompe com o geocentrismo e ele cria a ideia do heliocentrismo. Não é o nosso mundo o centro do cosmos, mas o Sol. Nós orbitamos em torno desse Sol. O Kant ele vai fazer a mesma coisa, só que do ponto de vista do conhecimento. Não é o mundo que nos acessa, mas nós que acessamos o mundo, ok? É o sujeito, no caso o anthropos, o homem que percebe o mundo, tá? O mundo ele é da forma que está. Então isso é o que ele vai chamar de revolução copernicana, porque ele vai inverter a lógica. Não é o mundo que me impacta, mas é eu que vou entender, compreender o mundo e a partir dessa minha relação com o mundo, eu vou criar condições de sentido, eu vou criar um campo de sentido, tá? Então, nós não conhecemos o mundo de fato. O mundo de fato, nós nunca poderemos conhecer. Nós conhecemos o que nós interpretamos sobre o mundo. Então, quando você olha uma parede, você é uma criança, a primeira vez que você olha aquilo, você olha uma parede roxa, por exemplo. Você não sabe o que é uma parede e você não sabe o que é roxo. Você depende de alguém que explique para você aquilo. E alguém que já criou esse sistema de interpretação, dizendo que aquilo vai se chamar parede e que a cor daquela parede vai se chamar roxo, entende? Então, este mundo que está dado, ele depende da presença do homem, da presença dos sujeitos que vão daí sim articular essas compreensões entre si. Porém, isso sempre parte da ideia de sujeito, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque na história da humanidade nós temos alguns conceitos que vão perpassar o que é o homem, o que é a relação do homem com o mundo. Então, por exemplo, nós temos lá na antiguidade a ideia de cidadão, alguém que participa da polis, nós temos a ideia de humano, a ideia de pessoa e, na modernidade, a ideia de sujeito, alguém que tem a capacidade de interpretar o mundo por si, alguém que interpela o mundo, alguém que vai criar interpretações sobre o mundo, tem uma autonomia sobre o mundo. Eu não dependo mais agora de algo externo, como era na Idade Média. Agora eu mesmo, porque sou racional, porque sou capaz de identificar quais são os elementos que compõem o mundo, eu posso descrever como é que ele funciona, porque eu sou um sujeito, beleza? E a partir disso, a partir dessa ideia de sujeito, ele vai trazer a sua principal ideia ética, a ideia do imperativo categórico. Então, primeiro, pessoal, vamos analisar o que é o imperativo categórico dentro do conceito. O imperativo é algo imposto, é algo que deve ser uma regra, né? Então, quando eu falo, isso deve ser assim, o dever é o imperativo, né? Nós devemos fazer as provas, isso é um imperativo, não existe negociação. E categórico aqui, porque pressupõe algo que vale para mais pessoas, que é universal, que se pretende universal, tem a pretensão de universalidade. Então é um dever que se pretende universal. Isto é o imperativo categórico. Então, segundo o Kant, uma regra moral, ela tem que valer para todos. Se ela não vale para todos, ela não pode ser colocada como uma regra moral universal, tá? Então aqui a máxima que ele propõe, que vai resumir essa compreensão do imperativo categórico, é essa aqui. Age apenas segundo uma máxima tal que possa ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal, tá? O que isso significa? Vou dar um exemplo. Porte de armas,
tá? Porte de armas é uma discussão muito polêmica e ela sempre está na sociedade, ou até mesmo outras questões como legalização das drogas, etc, tá? Qual que é a compreensão do Kant? Para eu entender que um porte de armas deve ser liberado, eu tenho que entender que isso vai beneficiar a todos. Se eu, analisando todos os pormenores, todas as variáveis, identificar que isso não vai ser bom para todos, então não pode ser regra. Compreendem? Tá? Então, o imperativo categórico é a compreensão de que uma regra moral ela deve se basear não em elementos emocionais, mas sim em elementos racionais. Quais são eles? Custo-benefício. Se esta regra vale para todos, se essa regra chega a todos, ok. Se ela não chega a todos, se ela é algo limitado apenas a um grupo, ela não pode se tornar um imperativo categórico. Ela é apenas um valor qualquer, tá? Então, esta regra aqui ela é muito importante porque ela vai determinar muitas leis. Ela é muito importante para o direito. O direito, os júris, as pessoas que lidam com jurisprudência, né, elas pensam muito nessa compreensão. Qual que é o alcance dessa lei? Ela chega a todos ou ela chega apenas a um grupo? Se ela não chega a todos, qual que é o problema que eu posso identificar ali? E o Kant dá essa linha interpretativa. Olha, o critério que você pode utilizar para determinar se uma lei ela tem mais ou menos validade é o alcance dela. Se ela pode ser considerado um imperativo categórico, ela tem mais força. Então, por exemplo, não matar. Não matar é um imperativo categórico. Por quê? Porque todas as pessoas concordam que matar é algo errado, tá? Mesmo aquelas pessoas que matam, tá? Elas fazem isso porque elas gostam de agir em não conformidade com a regra, mas elas entendem que matar é algo errado, porque um princípio que é inalienável é a vida, tá? Então, o imperativo categórico ele age dentro desses meandros, de entender qual que é o alcance da lei, tá? Outra coisa também para vocês entenderem bem o que é um imperativo categórico. Vamos supor que eu estabeleça uma regra que vale para todos. Vamos supor que eu tenho um grupo de 10 pessoas, né? E eu vou estabelecer que nós moramos nessa casa. E nós vamos estabelecer que todos os dias, né, as 10 pessoas vão manter a casa organizada, tá? Beleza, isso é um imperativo dentro desta casa. É uma regra que vale para todos. Daí, um belo dia, alguém quebra esta regra, tá? E esta pessoa, ela defende que, por conta de uma enfermidade que ela teve, ela não conseguiu realizar as atividades. Vocês podem até considerar isso razoável. Então, beleza, vamos abrir essa sessão porque a pessoa está doente. Mas, segundo o imperativo categórico, não podemos abrir esta exceção. Porque não é importante as 10 pessoas ou as 9 pessoas e a uma que é a exceção. O importante é a regra. Então, antes de pensar na pessoa, nós pensamos na regra, tá? Então, por exemplo, aqui entra uma coisa muito importante do direito criminal, né? Os advogados criminalistas, né? Porque eles não defendem as pessoas, eles defendem o direito das pessoas. Isso é muito diferente, porque uma vez que você defende o direito da pessoa, você não está defendendo aquela pessoa que está sendo acusada de um crime, você está defendendo o direito de todas as pessoas, as inocentes e as acusadas, tá? Então, por quê? Porque eu me baseio na ideia de imperativo categórico, tem que valer para todos, ok? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro esse conceito, tá? Esse conceito ele é muito importante dentro da ética kantiana. Eu vou falar mais sobre ele no futuro, quando nós formos falar do utilitarismo também, tá? Então, isso aqui é um conceito muito importante. Ele sempre cai no Enem, sempre cai no vestibular, tá? Então, se surgir alguma dúvida em relação a isso, me mandem perguntas. Na apostila de vocês tem uma parte que vai falar especificamente do Kant. Não deixem de ler isso aqui, tá? Então, para terminar essa aula aqui, eu vou terminar com essa frase do Kant que eu acho muito interessante. Não se pode aprender filosofia alguma, só se pode aprender a filosofar, isto é, exercitar o talento da razão na observância de seus princípios universais. Entendem? Isso aqui vai de encontro diretamente com a ideia do imperativo categórico. Porque fazer filosofia é entender o que é universal, o que não é, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Quais são os limites do conhecimento e quais são os limites do meu comportamento. Beleza, pessoal? Então é isso. Não deixem de fazer as atividades que eu mando para vocês e até a próxima aula. Um abraço. Cuidem-se.